Mas antes de falar sobre essa situação, vamos relembrar um pouco a trajetória de Jesus. Da que é culto, de oração da Ceadal, da oração da campanha evangelizadora. Devemos lembrar o primeiro ato de Jesus, antes de começar o seu ministério. Jesus ele subiu ao monte e ele passou 40 dias e 40 noites de jejum, orando. Foram 40 noites e 40 dias buscando o Senhor, invocando o nome do Senhor, invocando a presença do Senhor. Veja, ele que é Deus, Filho de Deus, estava na sua glória ao lado de Deus. Deus desceu à terra como homem e sentiu a necessidade de se conectar com o céu. O nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, sentiu a necessidade de se conectar com o céu. E ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, orando, buscando a presença do nosso bom Deus. Antes de começar o seu ministério, sabe o que isso quer dizer, igreja? É que antes de eu agir, eu tenho que orar. Antes de eu me levantar para agir, eu tenho que conversar com Deus. Mas não é somente conversar. Eu tenho que buscar um diálogo, uma intimidade, um acesso aos céus, uma direção de Deus para tudo que eu vou fazer na minha vida. Nós saímos aos domingos, há cultos nas sextas-feiras, cultos evangelísticos, e muitas vezes as pessoas saem despreparadas para anunciar a palavra, para pregar o ID de Jesus. Não se prepararam em casa em jejum e oração, não se prepararam na igreja numa batalha espiritual em oração e consagração. E Cristo ele dá um exemplo de que devemos primeiramente nos consagrar. E por que devemos nos consagrar? Porque assim como Satanás se levantou para impedir que Cristo iniciasse o seu ministério, Satanás se levanta para tentar impedir que você e eu venhamos fazer a obra, cumprir o ID do Senhor. E foi assim na vida de Cristo. Satanás ele levantou-se e ele ofereceu a Cristo. Ofereceu a Cristo aquilo que era ilusão, aquilo que era fantasioso, aquilo que era passageiro. Cristo, preparado espiritualmente, cheio do poder e da unção de Deus, ele não deu ouvidos a Satanás. Mas será que você e eu estamos preparados como Cristo? Será que você e eu temos o joelho no chão, a ponto de conseguirmos discernir que ali é um prato de Satanás, que é uma oferenda, porque ele faz de tudo para tirar o foco do cristão. Ele faz de tudo para impedir que você e eu estejamos na batalha. Larguemos nossa arma, nós olhemos para o lado, nos despistemos, e quando nós nos despistamos um pouco, é só aquele momento que Satanás aproveita para nos bombardear e nos derrubar, porque ele lança as suas setas nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, nos nossos deslizes. Então, que nós venhamos lembrar que antes de Cristo começar o seu ministério, ele se consagrou, ele buscou a face de Deus, ele colocou o joelho no chão e se humilhou, ele se derramou aos pés de Deus a ponto de se esvaziar por completo para que ele fosse cheio do poder dos céus. Você e eu temos que ser cheios do poder do céu para anunciar a palavra de Deus, para proclamar. Hoje há um pequeno, seleto grupo que sai para falar com a boca de Deus. Na maioria deles, 3 ou 4 saem frustrados, sem preparação, com medo, porque não sabem o que vão falar, não sabem o que vão fazer, não sabem como vão agir, porque não foram preparados para aquela obra. Querem fazer, mas não têm preparação para aquilo. E na maioria das vezes são confrontados por Satanás na pessoa de quem ele está evangelizando. Muitas vezes essas pessoas não deixam nem o cristão evangelizar. A gente para alguém que começa a falar, e ele fica usando para tentar impedir que nós falemos do amor de Deus. Na maioria das vezes nós vamos falar alguma coisa e sem experiência, sem preparo, nós temos alguém que está ouvindo. Ofendemos alguém.
ou somos frustrados porque não sabemos o que falar e a pessoa é usada por Satanás para contender com a própria Bíblia contra mim e contra você. Não há preparo no Senhor. E Cristo, Ele prova para mim e para você. E se nós nos consagrarmos, joelho no chão, jejum e oração, palavra, buscarmos a face de Deus, não tem Satanás, não tem demônio, não tem seta que nos pare, porque nós vamos chegar lá. E quem vai fazer a obra não somos nós, é o Espírito Santo de Deus, porque Ele disse que é só abrir a nossa boca. Glória a Deus, aleluia. E por você. Aleluia. Na passagem que foi lida, no capítulo 9, a partir do verso 27, nós vemos a cura de 2 cegos e um mudo. 2 cegos e um mudo. Veja só que maravilha. Mas sabe o que isso quer dizer? Jesus Cristo, ele já estava partindo daquela região, ele já estava saindo dali. Mas seguiram Jesus 2 cegos. Seguiram e clamavam. Eles clamavam. Eles não podiam ver, mas eles ouviram. Sabe o que é que me recorda essa situação? É que enquanto eles estavam ali pedindo sua esmola, porque eu tenho certeza, porque todos os cegos daquela região eram considerados imundos. E por serem considerados imundos, eles viviam pelas beiras de escadas rolando. Era um dia e noite pedindo esmola, porque não podiam estar em casa para não passar imundície para os seus. E eles viviam pelas ruas. E creio eu que quando Jesus passava, a Bíblia diz sempre que havia uma grande multidão seguindo. E multidões, quando fazem essas romarias, elas não vão caladas. Ou elas vão conversando entre si, ou vão clamando junto, ou vão gritando, outros vão louvando e glorificando porque encontraram bênção ali naquele meio. E creio eu que os cegos ouviam: Hosana, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Messias. Os cegos ouviam isso. Tenho certeza que os cegos ouviam esses ruídos e identificaram as histórias que eles ouviam, que falavam que o Messias viria e que ele salvaria o mundo, libertaria dos seus pecados, e eles juntaram essas histórias com as histórias corriqueiras que estavam correndo na região, que diziam que um certo Jesus estava curando, que Jesus havia ressuscitado o morto, que Jesus havia feito milagres, e aqueles cegos sentiram o desejo de terem alcançado a sua graça. Porque eles tinham desejo no seu coração de serem curados. O que eles queriam era a cura, mas não era simplesmente uma cura, era uma mudança de vida. Porque se eles fossem curados, eles poderiam voltar para o seu lar, eles poderiam ter a sua personalidade restaurada, a sua dignidade restaurada, a sua família toda reencontrando com eles novamente, eles poderiam voltar a trabalhar, a viver como ser cidadãos, a ser reconhecidos como cidadãos e não seriam mais chamados de imundos. Eles tinham isso para si. E eu me recordo a humanidade de hoje, quantas e quantas pessoas estão ali, estamos à beira de um carnaval, e nós vemos pessoas que economizaram dinheiro durante o ano inteiro para estar nessa festa, para aproveitar essa festa. Pessoas aprisionadas por demônios, algemadas por espíritos imundos, que por muitas vezes tentaram se libertar e sair dessa situação, mas que por si só não têm forças, não encontram meios de sair dessa situação, e a cada ano a sua vida é uma bola de neve. Porque gastam tudo que tem no carnaval e depois vivem uma vida endividada, é briga dentro de casa, é situação conflituosa, são dívidas e mais dívidas, problemas mentais, espirituais, emocionais, conjugais, profissionais, problemas para todo lado que vão destruindo a sua vida, e é um abismo buscando outro abismo e eles se destruindo cada dia mais. Assim estavam aqueles cegos, querendo se libertar, mas não tinham como, achando que morreriam cegos, porque não havia quem pudesse realizar o milagre da cura em sua vida, achando que morreriam esmolando, porque eles não tinham outra forma, não tinham médicos que pudessem realizar a cura neles, e eles não tinham outra solução a não ser continuar esmolando à beira da estrada.
Jesus, ele passava, ele não ia parar naquela cidade. A Bíblia diz que ele estava partindo, ele ia para uma outra região. A multidão acompanhava e os cegos clamavam. Aleluia. Jesus, ele para os cegos e ele pergunta: credes vós que eu posso fazer isso? Os cegos imploravam pela visão, que pudessem ter a visão restaurada. E Jesus pergunta: credes vós que eu posso fazer isso? E eles respondem: sim, Senhor. Simples. Aleluia. Quantos e quantos estão por aí hoje vivendo na ociosidade, aprisionados pelo seu próprio pecado, no álcool, nos vícios da droga, na prostituição, no adultério, roubando, mentindo, caluniando, trapaceando, fazendo tudo que é errado, tentando muitas vezes se libertar, mas não conseguem por si só encontrar o meio de sair dessa situação, e eles só precisam de Jesus. Aleluia. Eles só precisam de Jesus. E quem é que leva Jesus até eles? Naquele tempo os discípulos levavam Jesus para as multidões. Os discípulos conduziam Jesus para o povo. Hoje nós conduzimos Jesus para as regiões, para as multidões, para o povo. O povo precisa ouvir a palavra de Deus, precisa receber Jesus Cristo em seu coração, e cabe a mim, cabe a você levar Jesus Cristo a todos estes que carecem dele. Glória a Deus. É preciso que você e eu tomemos uma atitude de cristão, uma postura de soldado, uma postura de servo, uma postura de escravo de Jesus Cristo, uma postura de discípulo, uma postura de apóstolo, para que nós possamos entender que é a obrigação minha e sua proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, testemunhar o que Ele fez na minha e na tua vida, porque éramos nada e hoje somos tudo graças a Ele. Éramos miseráveis e hoje somos valorosos por causa dele. Éramos mortos e hoje temos vida por causa de Cristo Jesus, que nos alcançou, nos libertou, nos salvou e nos tirou da escravidão do pecado. Há uma humanidade precisando ouvir falar do amor de Deus. Há um vizinho seu, há um colega de escola, de faculdade, de trabalho, há um amigo, há uma pessoa sentada na rua, na beira da estrada, há alguém na parada de ônibus, há alguém no ônibus, há alguém em algum lugar que precisa ouvir falar de Jesus, e cabe a mim e a você anunciar esse evangelho para ele. Jesus, ele vai requerer de mim e de você aquelas vidas que poderiam ter ouvido através de mim e não ouviram. Porque aquela palavra que eu poderia ter dado, poderia ter salvo uma vida que morreu minutos ou dias depois. A palavra é dura, mas é a verdade. A mensagem que eu tenho em mim, dada por Deus, poderia ter salvo alguém da morte, escapado alguém da morte, não só da morte física, mas da morte espiritual. Mas nós não fizemos e alguém morreu sem ouvir o que eu tinha para dizer, porque eu não quis fazer. Eu me recordo do testemunho de uma amiga nossa, missionária de Lene, que hoje está no Rio de Janeiro. Ela estava ali na integração de Cavaleiro, ela ia pegar o ônibus, ela ia passando e tinha um jovem sentado naquele gelo baiano. O jovem estava sentado, ela disse que era um adolescente, ele estava lá sentado, e o Espírito Santo a inquietou de falar de Jesus para ele. E ela foi falar de Jesus para ele, ela começa a conversar, e ele começa a abrir sua vida, ele disse: não, eu ia me matar. Eu estava pensando em me matar porque todo mundo me despreza, a minha família me despreza, meus pais vivem em briga o tempo todo, eu não aguento estar dentro de casa, eu já me envolvi com as drogas para esquecer essa situação, e hoje eu estou endividado nas drogas, tem gente querendo me matar, as pessoas me perseguem, e eu estava pensando em tirar a minha vida justamente quando a senhora chegou. E ela começa a conversar com ele, ela começa a falar para ele o valor do que é estar vivo. E mais do que isso,
ela começa a mostrar para ele o quanto é bom deixar Cristo tomar conta da minha e da tua vida. E explicou para ele que Satanás queria levar ele à morte, mas Jesus Cristo estava querendo dar vida a ele e que aquela poderia ser a última oportunidade. E perguntou para ele se ele queria entregar a vida a Cristo, e ele entregou a vida a Cristo naquele momento. Sabe o que ela disse? Ela virou para ele e disse: posso orar por você? Ele disse: pode. Ele fechou os olhos, ela fechou os olhos, colocou a mão na cabeça dele. E quando ela está orando, quando ela está clamando a Deus, porque aquela alma se arrependeu, alguém chegou e deu um tiro na cabeça dele e ele morreu ali nos pés dela. Mas se ela não tivesse pregado a palavra para ele, aquele tiro morreu para o inferno, porque não teria se arrependido. Você entende a importância, o peso de nós levarmos a palavra quando você sentir dentro de si? Eu vou falar de Jesus para aquela pessoa, vá, porque não é você sentindo dentro de si, é o Espírito Santo te incomodando aí. E se você não for, talvez algo aconteça de sobrenatural com aquela pessoa que você vai se arrepender, porque você vai se sentir culpado de não ter feito o que Jesus Cristo mandou. Hoje, minha esposa e eu, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor, porque nós tomamos como obrigação, como dizia Paulo, é difícil pregar a palavra, mas quando nós pegamos os ônibus, geralmente a gente começa a cantar os hinos da harpa para encorajar, porque abrir a Bíblia e começar a falar da palavra não é fácil. Então é melhor começar cantando, a gente canta uns 2 ou 3 hinos, logo depois lançamos a semente da palavra. Minha esposa geralmente ela faz a oração. Praticamente, raramente, quase ninguém se converte. Mas a palavra é pregada, a semente é lançada. E geralmente sempre tem um que faz: irmão, vem aqui por favor, para pedir oração, porque não consegue se converter. Pessoas que querem Jesus, mas não querem largar o mundo. Mas não é minha obrigação e sua obrigação pegar na mão dele e puxar para ele largar. O Espírito Santo faz o dever dele de convencer. Cabe a mim a você pregar a palavra. E é gratificante quando nós pregamos a palavra no ônibus, sabe por quê? Porque nós vemos o semblante das pessoas que estão ouvindo a palavra. Pessoas que estão afastadas, pessoas que nunca aceitaram a Jesus, pessoas que estão com conflito dentro dos seus lares, que caem no choro, que mesmo que não aceitem a Jesus, mas só cair no choro a gente entende que a semente ali ela penetrou mais fundo do que a gente imaginou que ia. E que lá na frente, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai estar entregue nos pés de Jesus. Então Jesus Cristo, ele perguntou para os cegos se eles criam que Jesus Cristo poderia curá-los. E eles disseram sim. E Jesus Cristo, ele realizou o ato que eles mais esperavam na sua vida, que foi a cura. E sabe o que é que eu posso tomar para mim nessa situação? É que aqueles cegos que já não eram mais cegos, e aquele mundo, eles acompanharam Cristo para onde Cristo iriam. Sabe por quê? Porque eles tinham o que testemunhar do feito de Cristo na sua vida. Você tem que testemunhar do que Cristo fez com você. Eu tenho que testemunhar do que Cristo fez comigo. E irmão, eu tenho que testemunhar, e isso já basta. Os discípulos e os apóstolos ganhavam almas para Cristo, porque eles diziam sempre assim: Cristo fez comigo. Quando você contar para todos o que Cristo fez na sua vida, eles não vão se conter. Eles vão fazer como aquela multidão que ensinou os cegos a quererem ser curados, e como os cegos que foram curados e propagaram a palavra do Senhor, porque a palavra diz que eles saíram contando para todo mundo. Você já saiu contando para todo mundo o que Cristo fez na sua vida? Porque é isso que Cristo quer que você faça. Conte para os seus colegas, para os seus parentes, para os seus amigos, seja lá para quem for, o que Cristo fez na sua vida. Eu era, hoje eu sou. E você vai ver que o resto Cristo vai tomar a frente e vai fazer. Porque Ele mesmo diz que eu só preciso abrir a minha boca e Ele falará através dela. Então, que nessa noite você possa refletir nessa palavra, você possa entender que você e eu temos um chamado, você e eu temos uma missão, você e eu temos uma obrigação de cristão e precisamos cumprir com ela, porque Cristo nos vocacionou a isto. Que Deus nos abençoe, que Deus ele nos encoraje, que Deus nos estimule a cada vez
dia mais a falar do seu amor. Eu passo a direção para o irmão Romero em nome de Jesus. Glória a Deus.